inicial, provocando o título, ou o tema de hoje, é Jesus conversando com os discípulos. E o verso 57 coloca para nós: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe outro, e disse Jesus a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí temos essas colocações iniciais, que foram na verdade 3. Jesus falando para alguém que queria segui-lo, estava disposto a segui-lo. Jesus primeiro deixou os termos para ele saber o que o esperava. O que o esperava não tem nada de conforto, nada de coisa certa. Ou seja, se raposas, animais, têm o seu cantinho, o seu covil, ou ninho, na linguagem para os pássaros, mas quem está na obra de Deus segue Jesus. Para seguir Jesus, já tem que estar considerando que poderá não ter o privilégio de passarinhos nem de animais do campo. Sair, pronto. Como no outro lugar, Jesus vai dizer aos discípulos, que foram mandados de 2 em 2 à frente dele, dizendo que não levassem, vamos dizer assim, todos os apetrechos para quem vai fazer acampamento ou piquenique. Não, vai com o básico e pronto. Então, dentro desse aspecto aqui, do primeiro colocado aqui na palavra que Jesus trouxe, Jesus adiantou. Se ele quer ir, tem que estar pronto a suportar as condições desse trabalho, de seguir Jesus, de estar no Evangelho. Outro vai esperar primeiro o pai morrer para depois enterrar. Não dá, não pode esperar. Deixa os mortos enterrar os mortos, deixa essa ocupação para outro, e você vai e se envolva com o reino de Deus. Pronto. Ou seja, eu não posso passar à frente no meu tempo, na minha vontade, ou numa disponibilidade que eu queira colocar. Não. Tem que ser já. Como também, na terceira circunstância, ele queria só despedir da sua casa. E Jesus atentou que nem isso seria o caso de, tendo recebido a missão, sair à disposição de Deus para fazer a obra que lhe é dada. E essa expressão, uma vez que pôs a mão no arado para trabalhar no reino dos céus, não pode ficar olhando para trás ou para os lados,
ou vem que precisa ainda se despedir para se dedicar à obra de Deus. Então é assim que nós colocamos, portanto, baseado neste texto, esse assunto de renúncia. E dentro da sequência que está na folha, nós precisamos entender o que é renúncia, né? O que é renúncia? É alguma coisa que eu posso alcançar ou quero e eu desisto dela por uma razão, outra. E no caso do que diz respeito ao reino de Deus, prioridade, primeiro o reino de Deus. E aquilo que eu estou querendo, meu sonho e etc. Fica para depois. Na verdade, além de ser essa renúncia, é também rejeitar as oportunidades que se abrem para dedicar aquilo que já tem de Deus no reino dos céus. É desistir de muitas coisas próprias para fazer primeiro o que é de Deus. E a última palavra colocada aí é um sacrifício. Sacrifício não é somente o ser imolado, o animal ser imolado como oferta a Deus. Aí vem Romanos capítulo 12, quando diz: apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é um culto racional. E aí se dedicando à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí é sacrifício, no termo de que vai sofrer perdas, danos, vai encontrar até a própria morte, mas dentro da missão que assumiu. E se isso entre os homens, para coisas dos homens é feita, ou seja, se diz muito dos militares. O Brasil, felizmente, não tem muito disso. Mas vamos entrar num país que está constantemente em guerra, os Estados Unidos, por exemplo, e outros. A pessoa, por um salário, um posto dentro da área militar, se envolve já sabendo que vai estar entrando no sacrifício. Vai, pode não voltar. Vai, volta aleijado. Vai, e a gente pode talvez nem mais saber para onde foi e onde está. Talvez nem ele mesmo, dentro das missões que vem. Aí é sacrifício mesmo. É muito mais forte nesse particular do que a palavra de aceitar ou não, ou deixar de alguma coisa para fazer. É entrar numa área que é sacrificante. É onde Paulo vai dizer que se deixava gastar e desgastar pela obra de Deus. Ou seja, não só o que ele iria enfrentar ou sofrer, por estar na obra de Deus, envolvido, cumprindo com ela, ou aquilo que a própria obra de Deus requeresse dele. E ele se deixaria desgastar. Aí, ou se colocar disponível para aquilo que a missão requerer de cada um. Então tudo isso aí é renúncia. Mas colocando agora uns poucos subtítulos, para ver se ajuda a gente a caminhar, nós temos na primeira frase colocada aí, renúncia ou sacrifício é deixar algo que nos agrada por causa mais nobre. Um dos textos básicos que nós temos é Hebreus capítulo 11, verso 24, 25, está aí com os irmãos tendo facilidade de abrir, já podem estar colocando, preparando para isso. Verso 24, falando de Moisés,
Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, tendo ideia de um plano, ou sendo impulsionado pelo Espírito de Deus para estar envolvido com a libertação do povo de Israel, muito bem, mas tinha a situação dele, filho da filha de Faraó. O que isso queria dizer? Queria dizer o conforto do palácio, a posição da nobreza, talvez um candidato a ser Faraó no futuro. Então, com tudo aquilo que se poderia alcançar na posição de filho da filha de Faraó, entretanto, preferiu estar envolvido com o povo de Deus, sabendo que teria trabalho, teria luta, isso, aquilo, outro. Mas ele fez a escolha. E a escolha por Deus, entendendo que tinha que deixar algo que aos olhos, à primeira mão, no instante, era melhor, mas para fazer algo mais nobre. Ou seja, a vontade de Deus, primeiramente, é a libertação do seu povo. Essa é a colocação de renúncia que nós temos assim, de imediato, clara. A pessoa deixando alguma coisa para outra. Mas nós temos outras mais, que veremos ver mais à frente um pouquinho. Depois nós temos, na sequência aí, Marcos 1, verso 16 até 20. Perdoe, é Marcos 1, se eu falei diferente alguma coisa. E a questão que se apresentou com os primeiros discípulos de Jesus, e Pedro no meio. E andando junto ao mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Jesus vai chamando. No caso primeiro, ele disse que ia transformá-los em pescadores de homens, e ele sai. Não é somente esses aqui, mas se fala também de Levi, que estava como funcionário público, né? Na linguagem de hoje seria federal, ou mais do que federal, da ONU, do dominador sobre tudo, o Império Romano. E Jesus simplesmente falou para ele: vem e segue-me. Ele largou tudo na coletoria, tesouraria, recepção de impostos, e seguiu após Jesus. Aqui a palavra é resumida. E Deus tem poder também para fazer isso, chamar e pronto. Mas se prestarmos atenção, essa expressão farei pescadores de homens foi para Pedro também. Mas não foi na primeira vez, foi depois já de uma
experiência com Jesus. E no caso que estou citando, particular de Pedro, que pode ser também junto aqui, houve a oportunidade de Pedro conhecer Jesus, andou com Jesus e etc. com Jesus, ouviu Jesus pregar, e depois de Jesus pregar, mandou eles ir mais para mar alto, ou lugar mais profundo, para lançar as redes. E foi quando Pedro interveio. Senhor, pescamos a noite inteira, não deu nada, mas segundo a tua palavra, ele obedeceu e a rede veio cheia, e ele ficou admirado, naturalmente os outros. E quando chegou na praia, ele prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim um homem pecador como eu. Vamos dizer nessa linguagem. Ele não se achou digno de andar com Jesus mais, mas Jesus diz: vem, segue-me e te farei pescadores de homens, ou pescador de homens. E Pedro seguiu Jesus. Então nós temos casos dessas chamadas em que a pessoa faz renúncia, tendo experiência com Deus já, de alguma forma, ou tendo entendimento do que isso significa, e vai. E é o modelo que nós temos também em Eliseu, né? Elias lançou sobre ele a sua própria capa, ele já entendeu. Ele já entendeu. Não precisou falar muito. O que ele conhecia de Elias, eu não sei, mas o negócio parece que foi ali de imediato. Mas fica para a gente entender que cada um tem uma forma de Deus falar, e já é Ele chamando para alguma coisa que requer a renúncia. E aqui no dito aqui, deixam rede, deixam tudo, deixam família e já vão seguir Jesus. Muito bem. Na sequência aí também, não precisamos ler lá em Lucas 14, verso 26, 27, 33, porque é uma expressão semelhante. Que aquele que quiser seguir Jesus não pode se deter por causa de pais, de irmãos, parentes. Não. Tem que renunciar. Sendo chamado, Lucas 14, 26, 27, vá. Agora, tem um detalhe só neste texto. É quando Jesus disse que renunciar à própria vida. Então Jesus não está chamando mesmo para um conforto ou a projeção neste mundo. Está chamando para fazer uma obra que pode requerer sacrifício da própria vida. Nós temos muitas pessoas que entram no Evangelho ou querem ser missionários e acham que vão ser famosos, missionário, palavra bonita. Quando vê a luta que é, ou se lhe apresenta alguma dificuldade, ainda que nem sempre é necessário que tenha luta, mas tem que haver a dedicação, renúncia do seu tempo, dos seus propósitos, sonhos, para fazer a vontade de Deus. E chega lá, vê a dificuldade. Uma Cristina, é assim mesmo? Recua. Aí recua. Pronto. Então tem que ir sabendo que é para ir. E se tem retorno, não sei. Não tem retorno, não sei. Mas então, nesse texto fala da vida. Em Gênesis capítulo 22, os versos 2 e 3, é Deus pedindo a Abraão o seu próprio filho. E Deus não falou: vai com seu filho fazer um sacrifício para mim,
do jeito que eu vou te falar. Não, já falou já. Eu quero o holocausto do seu filho. E Jesus não apimentou ainda. O teu único filho. Jesus apimentou mais. Que tu tanto amas. E Abraão teve que renunciar ao próprio filho. Mas ainda bem que, cooperando com essa ação de obediência, ele já colocou as palavras de Deus. Deus falou que é por Isaac que eu vou ter netos, descendência. Se Deus está pedindo o holocausto dele, aí Deus vai ter que dar um jeito de ressuscitá-lo. Ficou na mente. Olha como é que ele deu valor às palavras de Deus. Deus falou, uma vez que Deus falou, ele cumpre. Se ele não mudou, não me avisou que mudou, ele vai cumprir. Aí renunciar ao filho teve uma ajuda, a esperança e certeza que o Todo-Poderoso poderia ressuscitar o filho para continuar a vida depois e dar neto para ele, que ainda não tinha. Casado, era novo ainda. Isso está em Gênesis 22, 2 e 3. Não vamos ler 1 Samuel 1, 1. Ana, quando chega para pedir a Deus uma coisa, ela quer aquela bênção e já apresenta uma oferta de sacrifício, uma renúncia do próprio filho. Se me deres um filho homem, eu vou te devolver, te entregar para te servir todos os dias da sua vida. Mas ela entendeu que ia perder o filho. Não ia criar o filho. Não ia acompanhar a vida dele. Mas renunciou. Por uma bênção que buscava, no caso. Aí não foi uma missão, mas entendamos que ali ela estava glorificando a Deus e apresentando, segundo o que vemos depois, algo que Deus já tinha em mente. Alguém consagrado a ele para poder fazer a obra. É o Samuel que vai ser o profeta, juiz e tudo mais. Então, era um pedido que encaixava, vamos dizer assim, no que Deus procurava. Lá em 1 Reis, na sequência aí, 19 a 21, é quando falamos já antes, Deus tinha falado para Elias, entre as tarefas que ele teria que fazer, teria que constituir Eliseu profeta em lugar dele. Então, primeiro a chamada para acompanhá-lo, só que não se fala de palavras. Colocou a capa sobre Eliseu, Eliseu já entendeu. Deixe-me somente fazer algo. E Elias disse: o que é que eu tenho contigo? Né? Com Jesus, se Eliseu falasse assim, será que Jesus diria: deixa lá os seus parentes e vem logo? Aqui Elias não falou isso. Elias esperou. Ele foi, despediu dos pais, mas mostra decisão de renúncia, que ele acabou com os bois, com o arado, com tudo, fazendo um sacrifício para Deus. Mas a partir daquela permissão de ir até seus pais, que aqui Elias ficou esperando, temos depois a sua decisão declarada e que não voltaria mais para
pegar arado. Daqui para frente, só seguir o profeta Elias. Muito bem, irmãos. Então, renúncia a deixar algo que nos agrada por uma causa mais nobre. Esses vários casos é estar pronto para fazer algo que requer a nossa atuação, a nossa obediência. Como uma decisão até mesmo imediata. E é bom entender que é para uma causa mais nobre, para entender que é prioritário. Nada pode ter maior valor do que aquilo que Deus coloca nas coisas que são eternas do reino de Deus. Muito bem, não lemos todos os versículos, mas aí estão para nós considerarmos. Poderíamos falar outras coisas, né? Como colocando aquela outra palavra que não está aqui, quando Paulo vai dizer: se já ressuscitamos com Cristo, vamos buscar, vamos pensar nas coisas que são de cima. Se já temos noção da obra de Deus, já ressuscitamos, estamos envolvidos nela, então vamos focar isso. É mais nobre aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus. Aí, irmãos, é quando vamos colocar na prática aí, muita gente está sempre ocupado, né? Quando eu conversava com os colegas, eles falando de aposentadoria e etc. Todo mundo queria ir folgar. Tem que ter chácara para todo mundo aqui, aposenta. Todo mundo queria comprar uma chácara e sei lá o quê, para ficar à vontade na natureza. Outros já queriam ir para a beira do mar para poder nadar. Outros já queriam ir para perto do rio para pescar, um lugar que tivesse rio. Mas tem coisa melhor, tem vida para frente ainda. Então, aposentando ou não, pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são eternas. O próximo tópico aí vai dizer para nós: quem optar por Jesus deve renunciar ao conforto e à comodidade. O próprio texto que nós começamos a apresentar, Lucas 9:57, Jesus já disse: filho do homem não tem covil, não tem ninho, não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus andava constantemente de aldeia em aldeia. Ele, na verdade, ficou um tempo com os pais. Era tudo no projeto de Deus, o tempo certo para iniciar a obra. Mas uma vez iniciada a obra, vamos dizer assim, dele sair de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, aí não parou mais não. Não tinha mais que atender pai nem mãe. Aí aquelas expressões, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe. Agora, em lugar de pai e mãe, eram os que tinham que ouvir a mensagem que ele estava incumbida de proclamar. Mas continuando, seguindo aí a comodidade, nós temos esses textos aí, colocados.
Mateus 16, 24 a 26. O irmão já deve ter achado, eu estou procurando ainda. Lendo o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Neste texto aí, consideremos que essa renúncia ao conforto, à comodidade, também é mais coisas. E estou pensando em Isaías 58. Está no texto de vocês Isaías 58? Por favor. Está, Samuel? Quando se trata ali do jejum, observe um jejum que os israelitas faziam de sua vontade, como que nisso agradasse a Deus. E Deus vai questionar se o jejum é para Ele mesmo. É uma renúncia, jejum é renúncia. Como outras coisas na obra de Deus, como a própria vigília, que alguns dedicam para oração, ou o tempo que alguns dedicam para o estudo bíblico, são renúncia de outras coisas que poderiam ser feitas para algo mais nobre, já vimos. Mas às vezes dispensando comodidades. E Jesus falou sobre esse assunto lá em Isaías 58, que eles faziam o jejum, mas tinha algo que eles poderiam fazer melhor, que era a renúncia. Mas aí a expressão, em Isaías 58, é o verso 13 que eu quero destacar. Se desviar o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então, para renunciar e estar no projeto de Deus, aprovado, dedicando-se às coisas de Deus, tem que ver, tem muita coisa que pode renunciar. Não é só alguma coisa boa.
renunciar a isso como sacrifício, um jejum para Deus. Mas nós temos que ter maior cuidado, não falar as nossas palavras, não fazer a nossa vontade, não ir para onde nós queremos ir. Então observe que tem muita variedade de renúncia para aquilo que a gente quer fazer para agradar a Deus ou cumprir a missão. E nesse tópico aí, Filipenses 3:8, vamos ver Filipenses 3:8, é uma expressão de Paulo. Verso 8, e também na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Muita gente coloca as palavras esterco no seu entendimento diverso, né? Ou seja, todas essas coisas, diz algum, como adubo, alguma coisa que facilite a executar a obra de Deus. Ou seja, não ter distração, outras não ser, colocar o foco nas coisas de Deus. Mas observe que ele falou que ele tem todas as coisas como perda. Mas a gente precisa ver o que é que ele tem como perda. Aí o assunto vai lá para o verso 1, no contexto desse capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Aqui que ele começa a mostrar o que ele tem de trunfo, mas ele lança tudo isso fora. O que ele tem de trunfo? Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Qual é o sentido? Ele é circuncidado ao 8º dia, é israelita mesmo, e de uma lei que se cumpriu nele desde cedo. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, ser dedicado na lei, reconhecido, religioso, praticante, poderia eu dizer. 6, segundo o zelo e perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Ele fazia a obra não como alguém que tinha algo que poderia usar nessa obra. Lançou fora tudo. Não se considerava fariseu, não se considerava israelita, não apelava pela linhagem israelita dele, pelo estudo junto aos pés de Gamaliel, e que outros poderiam usar como pretexto. Ele não quer saber de nada, ele quer saber de Cristo, e esse crucificado, uma outra expressão que ele usa. Não coloca as posições, né?
fama, reconhecimento público de alguém, famoso que seja também. Não, ele vai só por obediência e anunciar a obra, fazer a obra. Essa é a renúncia dele. Agora, lembremos que assim como ele diz isto aqui, ele não tinha comodidade, porque no outro lugar ele vai colocar. Que além dessa suposta vantagem de, vamos dizer assim, de fama ou de posições, aí ele começa, mas tá bom, agora eu vou falar de outras coisas. Quantos naufrágios? Quantas caminhadas em lugares perigosos? Quantas prisões? Quantos açoites? Fome? Aí vai colocar tudo isso, mostrando que ele fazia a obra de Deus, sofrendo por ela, sem comodidade alguma. E depois tem uma carta que ele termina como que apelando. Chega, em meu corpo trago as marcas de Cristo. Ou seja, sofreu, padeceu muito. Então, se pôr à disposição de Deus, sabendo que não vai ter conforto, pode ter o contrário. Mas, lógico, assim como há essas renúncias, depois nós vamos falar daqui a pouco, tem a recompensa também. Também Pedro vai falar com Jesus, nós deixamos tudo, e o que ganharemos? Mas continuamos na sequência aí. O terceiro item aí precisamos renunciar a muitas coisas e com urgência, pois a obra de Deus existe prontidão. Aqui, ainda que tenha falado, apresenta situações de prontidão para fazer a obra já, e não esperar o pai morrer para depois sepultar. Aí está descompromissado para seguir a vontade que Jesus possa lhe dar. Aí vem Lucas 9, 57 a 52, 57 a 62 é o nosso texto lá em cima. Eu coloquei numa cor diferente para os irmãos lembrarem. Vamos ver Gálatas capítulo 1, verso 15 a 17, palavra de Paulo também. E aqui mostrando que foi chamado e pronto, já se dispôs totalmente na obra de Deus. O verso apresentado é o verso 15, quando ele diz: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém para ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois ele vai a Jerusalém. O sentido da palavra aqui, quando ele recebeu aquela palavra, né? De que ele era escolhido para levar o evangelho aos gentios, a reis, ele partiu já. Ali mesmo em Damasco, o que nós temos na narrativa de Atos, é que ele já se envolve, e já querem pegá-lo, já vem a perseguição ali mesmo.
Ele foge para Jerusalém. Jerusalém ninguém quer ele. E vem Barnabé e manda ele para Antioquia. E lá em Antioquia ele se dedica. Mas ao mesmo tempo, o que está mostrando aqui é um caminhar que a gente não, às vezes não consegue ter clareza. Ele partiu para pregar o Evangelho. Ele não foi para a Arábia para tirar uma folga ou turismo, não. Foi dentro da missão. Depois, tendo ele um entendimento e pregando, ele volta humildemente a Jerusalém para pedir conselhos aos apóstolos do que ele pregava, para não ser achado, ou não entendendo ele também, achar que ele pregava coisa diferente. Coisa que eram diferentes mesmo. Porque Pedro vai dizer depois que Paulo falava coisas difíceis de entender, segundo a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Mas aqui ele está retornando, e outras vezes ele retorna. Até que o pessoal dá a mão para ele e fala: não, vai, continua pregando, é isso mesmo. Ele tinha sabedoria, tinha visões de Deus, tinha um ministério diferenciado. Então você vai para essa turma aí. E nós vamos para os israelitas. Mas nós vemos ele pregando muito para os israelitas. Até que uma vez ele desistiu. Como que? Pronto. Agora eu vou para os gentios mesmo. E se infiltrou, vamos dizer assim, mais e mais nessa dedicação para as coisas de Deus. Então, nada de conforto e renúncia com urgência. Recebeu missão, sai. Não vai esperar algo para ser feito. Continuando um pouco mais, falamos agora em Gálatas, em João, capítulo 9, verso 4. O verso 4 é simples. Jesus disse que o tempo de trabalhar é o tempo que ainda tem luz, tem claridade. E essa claridade pode significar tanta coisa como até a própria saúde. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, a velhice com sua carga em cima. Verso 4, Jesus dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, o tempo que se apresenta oportuno, se trabalha. Claridade do dia nem é bem isso. É claridade da vida, saúde, disposição, portas abertas. E a outra palavra nesse assunto já é João 4, aproveitando que nós estamos em João, o verso 4, capítulo 4, 45 é o verso. É isso mesmo? 35. Jesus dizendo aos discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, o mundo está cheio, irmãos, de gente necessitada, a quem podemos socorrer, ajudar, e dentro da missão do reino de Deus. Aí a extensão disso. Mateus 25, Jesus coloca, né? Tive sede, estive nu, estive enfermo. Olha quanta coisa. Tive fome. Dentro do aspecto de assistência às pessoas necessitadas, em nome do amor ao próximo, e ali colocado sempre a salvação em Jesus. A pregação do Evangelho, que Deus pode nos fazer entender a oportunidade.
Em Atos capítulo 21, verso 13, nós temos aqui Atos dos Apóstolos. Paulo se dispondo a ir a Jerusalém e região da Judéia toda, para levar as ofertas que os gentios estavam mandando para os judeus, porque os judeus estavam em necessidade. Necessidade por quê? Por fome? Sim, pode ser. Necessidade também porque estavam em grande perseguição. Mas, e o perigo de Paulo comparecer a Jerusalém? Hein? E já saiu correndo de lá. E vem o profeta e fala. É este o texto. O verso 13. O profeta fala bem claro que Paulo teria dificuldades em Jerusalém. Ia ser preso. Aí todo mundo, imagina a igreja toda em cima de Paulo. Não vai, Paulo, não vai. O profeta está avisando, não seja desobediente. Irmão, tem que ter muita estrutura mesmo, viu? Ele não tomou as palavras do profeta como sendo não vá. Olha aí. É a primeira palavra que nós estudamos lá. Ou seja, o próprio texto inicial. Pensa que vai ter comodidade? Não, vai ter perigo. E ele, na maturidade dele, ele entende. Está me avisando que vai ter lá isso. Agora eu vou correr? Ele falou, não, correr não. Verso 13. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Se fosse uma força, talvez eu já falasse, Deus está me avisando para não ir. Obrigado, Deus, pelo livramento. Na verdade, estou amando a minha vida, não estou colocando como prioritário a missão que se surge, ou que ele já se comprometeu a fazer. E ele já tinha no coração que tinha que ir a Roma. Era parte do processo somente. Então, já lemos o verso 13 de Atos 21. Então, só esses versos já comprovam para nós a necessidade de renunciar muitas coisas, até a própria vida, e com urgência. Com urgência. É já. Voltando ao assunto de aposentadoria que eu falava, conversava no quartel, todo mundo queria conforto, sombra e água fresca. Dentro da igreja também eu vi. Muitos querendo trabalhar na obra do Senhor, mas quando eu aposentar, aí eu vou fazer. Aí tem duas situações que a gente precisa estar considerando. O aspecto da dedicação ou renúncia para se dedicar à obra de Deus, naquilo que Deus já está pedindo. Não tem como considerar mais nada, é fazer, é obedecer. Ou aquilo que voluntariamente eu quero renunciar para estar mais envolvido na obra de Deus. Vamos dizer assim,
chega a ser erro nosso se nós não renunciamos quando Deus já estabelece. Mas é erro também a gente não renunciar àquilo que atrapalha ou impede da gente fazer a obra de Deus. Aí seria como dividir o nosso tempo, a nossa força, a nossa disponibilidade, sei lá mais o quê. Como que servindo ao mundo ou a mim mesmo e o reino de Deus. Aí não pode ser. Agora lembre-se que tem coisas que temos que renunciar mesmo, que são transgressões, que impedem. Temos que ser achados irrepreensíveis, para não ter, vamos dizer, pega do mal, brecha que o mal acha em nós, para impedir a própria obra de Deus. Aí essas renúncias têm que ser feitas mesmo. Mas eu tenho um cuidado, porque eu já vi gente querendo fazer renúncia daquilo que Deus não pediu, como se dedicando sem ter uma direção de Deus. Aí é um desastre, né? Pai de família deixar a família para pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Deus te mandou? Deus te deu isso? Não, é o que eu quero ir. Cuidado, se Deus mandou, vai mesmo. Mas se é a sua vontade, fala com o papai. E pior ainda, até esposas, mãe de família, dizer, não, eu vou deixar meus filhos com meu marido e vou sair para ir pregar o evangelho. Epa, peraí, mas Deus mandou? Às vezes a pessoa quer fazer uma obra sem ter sido designado, esquecendo que tem uma responsabilidade antes. E Deus não aceita que aquele que é subordinado decida sem falar com aquele a quem está subordinado. Aí quando, no caso, o pai ou a mãe, que é mais grave, quer fazer o que quer fazer, esquecendo da missão, primeiro de esposa, de mãe. Se Deus mandou, eu fico calado, que aí é a responsabilidade dessa pessoa, pai ou mãe, se Deus mandou mesmo. Aí, pronto. Fazer renúncia sem Deus estar estabelecendo, aí é difícil. A pessoa sai sem direção, vai naquilo que veio na mente. Precisa ter cuidado, precisa de direção. Ou casos que acontecem, fazer prova de Deus. Aí é a fé mesmo. Mas precisa ter esse cuidado. Eu vi no meu tempo de novo convertido, até pessoas me incentivando a deixar o emprego para ir pregar o evangelho por aí. Fiquei assim parado. Tá bom, mas Deus me mandou? Tem que primeiro ouvir. Porque eu vi gente que largou o emprego para sair para pregar o evangelho sem Deus ter mandado. Se colocou indo. Ótimo. Mas nós somos subordinados, tem que conversar isso com o patrão. No caso, primeiro Deus. É para eu ir? Eu estou disposto a largar o emprego e ir. Agora, largou o emprego, ficou desempregado, a porta que achou que ia abrir, não abriu, porque Deus não abriu. Se Deus tivesse aberto, ninguém fecha. Aí ficou com problema.
desempregado. É precipitação. Tem que ser pé firme na posição, sabendo o que vai fazer. E se tem compromisso com filhos, esposa, marido, mais cuidado ainda. Não pode se lançar sem Deus ter lançado ou convocado para isto. Então são perigos que a gente precisa ver. Mas, uma vez chamado, dedique-se. É urgente. Não podemos passar para outro momento de forma nenhuma. Mas deixa eu falar, ver se eu consigo falar sem parecer quem é a pessoa. Alguém cismou que Deus falou que é para ele sair para missões. Uma pessoa específica, não vou falar quem. Isso porque ele estava envolvido com o estudo de missões e etc. Deu na cabeça dele de sair. Mas primeiro ele estava numa situação comprometido com um internato num curso que ia capacitá-lo para as missões. Ele desconsiderou a inscrição dele e o curso que não estava completo e saiu. Tinha profissão, entregou a carteira de trabalho. Por que isso? Vamos dizer que ele fosse marceneiro. Agora eu estou colocando um adendo, tá? Vendeu todas as ferramentas que ele tinha de trabalho de marcenaria, ou doou, agora ficar livre, não vou trabalhar mais, eu vou ficar só por conta da obra. E outras coisinhas desse tipo. Eu cheguei para ele e falei assim, só uma coisa. E se o que você vai fazer para Deus, que você acha que Deus está dizendo, requerer a sua profissão? Você já entregou as ferramentas? Já entregou o diploma, vamos dizer assim? Como é que você vai fazer isso? Não quis saber, não. Eu vou sair para a missão. Estou na mão de Deus. Bom, aí depois a gente vai ver que não aconteceu. Não teve chamada, não aceitou os conselhos que não impediam dele ir. Só colocavam dúvidas. Por que fazer isso? Você não sabe ainda o que vai fazer, porque não sabia para onde ia, nem o que ia fazer. Vai com tudo. Tem que ser que nem a saída do Egito. Nem uma unha fica aqui. Vou levar tudo para a obra ou a jornada que Deus tem à frente comigo. Não, primeiro ele queimou tudo, destruiu tudo para ficar livre. Não tem compromisso de emprego, nem de profissão, nem ferramentaria, não tem nada. Estou à disposição de Deus. Bom, não deu certo. Não vou falar muito mais não. Ficou desorientado depois. Porque na verdade foi um orgulho interno de ser enviado quando não tinha sido enviado. Estudando, lendo, meditando, querendo dedicar a Deus, renunciou àquilo que Deus não estava pedindo. E às vezes ele tinha que esperar mais um pouquinho, um pouquinho do curso, onde teria mais algumas instruções e iria freá-lo, para não errar nessas saídas da sua própria vontade. Mas subordinar-se a Deus. E entender como Paulo entendeu, é para ir para a Ásia? Não. Para Betínia? Não. Para tal lugar? Não. Então, para onde que eu vou? Esperar até que Deus falasse. Passa a Macedônia. Então, irmãos, observe que renúncia sem Deus pedir é perigosa. A gente pode colocar como oferta, se eu quero, renuncia a tudo isso. Aí Deus diz, renuncia a isso, aquilo, mantém isso, aquilo, outro.
mas renunciar sem direção de Deus, sem estar com o pé firme onde que está pisando, sem entendimento, uma direção real, a não ser que Deus falasse que nem falou com Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Bom, pelo menos já tem uma coisa, é para sair sem rumo. E nesse sem rumo Deus vai conduzi-lo aonde tem que ir. Mas às vezes nem isso. Ficou só no entendimento que a obra é importante, tem que se disponibilizar para ela, já se disponibiliza sem entendimento em que vai trabalhar. Então precisamos ter cuidado. Mas continuemos, irmãos. Nós estamos no terceiro, já vimos bastante coisa aqui, e vamos então para o quarto item. Jesus nos deu o maior exemplo de renúncia. Aí é Filipenses 2, né, irmão? Vamos ler lá. Ou seja, Jesus renunciou tudo, mas ele sabia o que estava renunciando, o que o Pai queria dele. E quando a coisa apertou ao ponto dele suar gotas de sangue diante da missão, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Observe Paulo, Jesus, o momento chega a ser desesperador. Paulo chega a dizer que desesperou até da vida. Então há momentos terríveis nessa trajetória da obra de Deus, não quero dizer missão, servir a Deus. Mas aqui em Filipenses 2, é bonito a gente ler. Vou ler desde o verso 1, irmãos, porque de certa forma tem relação. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí está. Jesus sabia que o esperava. E já sabia isso desde lá de cima. Que aí vem os salmos, vem outras passagens que vão mostrar isso. Quando ele diz: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira os sacrifícios de touros, bodes e outras coisas mais, né? E estabelece o novo conceito, que é nele. O unigênito Filho
de Deus. Mas não teve nada daquelas coisas para esta obra, a não ser obedecer, ainda que o final fosse morte. Então consideremos, essa é uma renúncia e tanto. Em João capítulo 4, apresentado aí, verso 31 a 34, é aquele momento que Jesus, com sede, pede à mulher samaritana água para beber. E os discípulos estavam onde? Jesus ficou sozinho. Onde que os discípulos foram? Foram para a cidade comprar alimento, porque estavam com fome. E eu trazer para Jesus um X qualquer coisa lá. Eu não sei o nome daquela época, né? O que eles tinham por normal, geralmente era pão, molho, peixe. Jesus está com sede, pede água. A conversa vai na salvação da mulher samaritana. E no final, verso 31, temos: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram. Espera um cadinho. Qual o verso mesmo? 31 a 34. Entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora, afinal de contas, Jesus nem comeu o lanche e nem bebeu água, irmão. Ele não pediu água? Pediu. Estava com sede, pediu água. Alguém viu uma mulher samaritana dar água? Conversou e foi embora, sem dar água para Jesus. Jesus não foi assim: volta aqui, a água. E depois chega o alimento e também não está mais. Na alma dele está regozijando. Aquela mulher salva, e depois vai vir daqui a pouco, ele já sabia o que estava acontecendo. Vai vir povo aí da aldeia querer que eu pregue para eles. Não comeu nem bebeu água. Renúncia assim, valorizando, priorizando essas coisas. Mas vamos em frente. Aí em João 5, pertinho, verso 17, uma forma de dedicação, renúncia a tudo, está sempre pronto, sempre ser aquele que está imbuído de uma missão no reino de Deus, para poder dizer assim, verso 17: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto. Eu lembro de um testemunho dos irmãos, né? Que iam sair para evangelismo, parece. Aí começou a chover. Aí uns lá: está chovendo, que pena, não vai poder fazer evangelismo. E outro irmão diz: negativo, vão lá. A missão é ir em tal lugar pregar o evangelho. Vão lá. Se vai chover, não vai chover, se vai ter condição ou não, a gente vai ver lá. Por acaso vocês, quando têm que ir para o trabalho, vocês não vão para o trabalho para trabalhar? E chegando lá, que vocês vão às vezes ser dispensados, porque está chovendo, porque tem energia elétrica, porque não tem combustível, porque o motor, a máquina quebrou. Então, primeiro nós vamos lá
para poder fazer o que tem que fazer. Ou seja, vamos até lá, trabalhar em todo o tempo, estar disponível e alcançar o local para fazer a obra. E não antes, a carne já procurando um subterfúgio para... Não vai dar para fazer hoje. Não, esforça para ir aonde tem que ir, no horário que tem que ir, para fazer o que tem que fazer. Chegando lá, não dando condições, aí... Muito bem. E finalmente aí, recompensa de vidas do desprendimento. A recompensa. Em todo tempo, irmãos, existe a recompensa. Todo tempo. Sempre há recompensa. Nós temos aqui Marcos 10, é a citação que temos aqui de proposta de versículo. Verso 28 a 30. É Pedro, naturalmente. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos, ou renunciamos, e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então Pedro já pensou na recompensa. Vai ter recompensa? Vai, ainda neste mundo. Agora, costumo dizer, um raciocínio meu, não quer dizer que Deus vai te dar 100 vezes tudo isso. Na verdade, aí já estamos recebendo neste mundo. O sentido é que vai estar à nossa disposição o que precisar. Deus vai providenciar. Agora imagine, né? Eu dou um carro para o Senhor, do Evangelho, e vou receber 100. Ô, negócio bom. O que eu vou fazer com 100 carros, irmão? Me ajuda aí. Mas eu entendo que o Senhor não vai dar. Ele pode dar. Carro melhor, sei lá mais o quê. Até para a própria obra. Mas eu entendo que haverá sim assistência de Deus, que isso não vai faltar. Não vai faltar. Porque senão seria dar cá e tomar logo ali, porque senão tem que crer, tem recompensa. A vossa obra tem uma recompensa. Vamos perseverar nela. Esse é o sentido real de uma expressão dessa. Em Daniel capítulo 1, verso 8 e 17, conhecem bem Daniel, o que ele propôs, ele e seus colegas, que foi não se contaminar com a comida do rei ou do palácio. Então, em santificação do seu ser para Deus, ele renunciou ao alimento voluntariamente. Não fala que Deus pediu, mas aqui nós entendemos que já havia a lei antes. E a comida oferecida ali no banquete do rei tinha preocupações daquilo que é imundo, que os gentios não faziam diferença, e para o israelita era a lei. Aquilo que era oferecido aos ídolos, e aquilo que é oferecido aos ídolos é para os demônios, porque o ídolo não é nada, é o demônio que instiga a pessoa a crer naquilo que não é nada, engana eles. É participar da mesa dos demônios, comer o que é oferecido em dedicação a eles. Aí Daniel
fez a renúncia, mas uma renúncia que também tinha que ser feita, para não se contaminar. Mas teve a recompensa, é o verso 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Eram 4, Daniel e mais 3. Azarias, Misael, Três companheiros, aos 4, Deus deu conhecimento, sabedoria. E a Daniel, além disso, deu entendimento, interpretação de sonhos e visões. O nome dos 3 que eu estava falando: Ananias, Misael e Azarias. Então Daniel recebeu uma porção a mais ainda, como talvez o que se dedicou, levantou a questão. E em Gênesis 22, 16 a 18, se no início do capítulo 22 nós vemos Deus pedindo o Isaac a Abraão, já no verso 16, 17 e 18, as palavras bonitas que nós temos ali, daquilo que seria como uma recompensa, ou uma consequência linda, dele não rejeitar o pedido de Deus, mas renunciar ao seu próprio filho. Verso 16, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor Deus, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E o 18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aí estamos essas várias considerações. Eu ainda lembrei-me de 2 Timóteo, no capítulo 4. O final da vida de Paulo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, ele sabia que ia morrer, mas ele entendia que a vida dele era como um sacrifício. Ou, mudando as palavras, ele tinha renunciado à sua própria vida, em dedicação à missão que Deus lhe tinha dado. Aí podia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Esta é a expressão. Mas também considero aqui, irmãos, olha o sentimento de Paulo escrevendo a Timóteo, verso 9: procura vir ter comigo depressa. A morte já está definida para logo, não sei, não tem previsão aqui. Ele considera que ninguém mais está com ele, só Lucas ficou comigo. O verso 10 é uma palavra triste, porque Demas me desamparou, amando o presente século.
Isso mostra que havendo uma renúncia tem que ser até o fim. Não pode largar a mão do arado, não. Ou outra expressão, Jesus diz, carrega a tua cruz. Jesus carregou a dele e foi pregado nela, morreu nela. E às vezes a gente pega a cruz, carrega bastante e deixa em algum lugar que achando que já está completo. Nós temos que levar a cruz até ao fim. Qual é esse fim? Não sei. Jesus foi pregado nela, morreu nela. E o Demas não levou até o fim. E aqui está falando amando o próprio esse presente século. Negativo. Ruim isso. Cuidado com o resto da palavra, né? E foi para Tessalônica, este Demas. Depois diz, Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Verso 11, só Lucas está comigo. Paro aqui. Não quer dizer que esse texto que Crescente e Tito abandonaram a Paulo amando o presente mundo. Mas um fato é, e eu, como advogado de defesa, eu entendo que Crescente foi para Galácia para fazer a obra e não ficou mais com Paulo. E o próprio Tito também foi para Dalmácia para fazer a obra e não ficou mais com Paulo. Porque também temos na carta aqui de Tito que ele é responsabilizado por um setor. Então, e Paulo se vê agora sem companheiros. Vou colocar noutra expressão, ele renunciou àqueles que poderiam ser companheiros nessa hora difícil para poder enviar Tito para cá, Crescente para lá. Timóteo, você cuida de tal lugar, porque só estava com Lucas, mas ele mesmo dessa renúncia e sofrendo a dor do Demas, que infelizmente amou o presente mundo. Aí, irmãos, estão essas considerações que os irmãos podem ainda melhorar, estudando, ampliando e depois expondo também nas igrejas onde os irmãos costumam estar, nas oportunidades que aparecem. Amém? Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.